Então, eu vou orar para a gente começar o nosso culto, certo? E nós possamos estar entrando agora no momento de reverência ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, muito obrigado, Pai, por esse dia. Abençoa, ó Deus, agora mais uma mocidade que iremos ter, ó Deus. Iremos entregar a Ti, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada jovem que está aqui. E veio, ó Deus, para te honrar e te glorificar, ó Deus, através dos louvores, da mensagem, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Deus, da melhor forma e que tudo possa sair de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Abençoa nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos começar esse primeiro louvor em pé. Hoje acontecerão algumas dificuldades. Nosso louvor está enxuto, mas será tão abençoado quanto. E eu ainda estou com essa voz, então me ajudem, cantem bem forte, até porque vocês não estarão cantando para mim, estarão cantando para Deus. A letra dessa música é bem interessante. Nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então vamos todos juntos, jovens, fortes, cantar, que é o mais importante neste momento, certo? Em espírito e em louvor, vamos cantar essa música, vim para adorar. Te
encerrar. Vamos entoar agora um cântico que fala sobre os nossos caminhos que nós aprendemos desde o primeiro dia em que aceitamos ao Senhor como nosso Senhor em nossas vidas. A partir desse momento nós aprendemos o que é certo, nós aprendemos para onde ir e o que fazer da maneira correta. A partir daí nós aprendemos o nosso correto caminho, o nosso caminho para ser seguido. Então, vamos continuar louvando ao nosso Deus, sabendo e falando sobre nossos restos caminhos, o modo como devemos prosseguir. Boa noite. Eu gostaria de um voluntário. Por favor, alguém? Ana Clara. Davi ou Ana Clara? Ana Clara, Davi. Davi. Davi, tira do lado.
Eu vou fazer aqui uma dinâmica, que é aquela dinâmica do troca ou não troca, certo? Aí vocês vão entender, eu preciso de... Peraí. Pronto, Pastor Rodolfo, eu só preciso ver o nome, tá? Pastor Leno, Luana, Israel, Lia, Rodrigo, Lívia e Vanessa. Vanessa, cadê o teu? Pronto. Vai ser o seguinte, todo mundo sabe brincar, né? De troca ou não troca. Eu vou perguntar se ele vai querer trocar pelas coisas que vocês estão na mão. Beleza? Eu vou começar aqui. Davi. Eu tenho uma coisa aqui na minha mão, certo? Você quer ou não? Pronto, Davi já começou com uma coisa bem boa. Davi, tu troca o que já é teu pelo que o Israel tem na mão? Não. Troca pelo que a Luana tem na mão? Gente, vocês podem ficar de pé e mostrar pra galera lá? Pronto. Tu troca pelo que a Luana tem na mão? Você troca pelo que o pastor Leno tem na mão? É pastor, cara. Tu troca pelo que a Vanessa tem na mão? Vai cá. Tu troca pelo que a Lia tem na mão? Mas tu tá vendo, né? Tu troca o que o pastor Rodolfo tem na mão? É pastor. Não, é o que o pastor tem. Sim, tu não sabe o que tu ganhou, cara? Pois tá aí. Vai terminar mais. Tu troca pelo que o Rodrigo tem na mão? Eu vou perder isso aqui. Já falei Vanessa? Então falei todo mundo. Eu vou de novo, vou te dar uma segunda chance. Tu me escuta. Tu quer trocar o que tu já tem pelo que o Israel tem na mão? Davi, que é muito chato. Sabe nem brincar, Davi. Meu Deus. Tu não quer trocar por de ninguém? Mancha. Eu vou com ela não, né? Mas tudo bem. Eu vou ter que dar agora pro Davi. Vai, gente, pode trazer aqui o papel. Não era não. Peraí. Davi, tu não te chamo nunca mais pra participar. Tá agora minha brincadeira, cara. Ai, caiu, tá aí. Foi isso aí que tu ganhou. Parabéns. Gostei não do Davi, não. Davi, eu tô brincando. Eu vou ler aqui, ó, Salmos 119, 18. Diz assim. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Com os olhos vendados, era para ele ter escolhido uma coisa ruim, né? Mas ele não escolheu, enfim.
Quando nós estamos com os nossos olhos vendados, seja lá pelo que for, nosso orgulho por achar que nós achamos demais, sabemos demais, ou até mesmo pelo nosso próprio pecado, a gente não consegue fazer as escolhas certas. Né? Muitas vezes a gente troca a restauração pela doença ou a salvação pela morte, né? A gente não sabemos disso. E como a gente cantou na outra música, para a gente andar nos retos caminhos, conforme a palavra de Deus fala, nós temos que estar com os nossos olhos desvendados, né? Nós precisamos estar enxergando da maneira correta. E como que a gente enxerga da maneira correta? Quando a gente entrega, né, para quem não é salvo, as nossas vidas a Jesus, e para aqueles que já são salvos, quando nós estamos em pecado, o perdão, né, pedir perdão a Deus, e a partir disso a gente decidir seguir um novo caminho, tomando as decisões certas, sabendo que a gente não tem poder de nada, não sabemos de nada, e que nós precisamos uns dos outros também para seguir esse caminho da forma correta. Então, era esse que eu edifico de hoje. Parabéns, Davi. Continuando o louvor. É igual Kit Kat. Parabéns, Davi. Vamos ficar em pé novamente. Vamos cantar essa última música. Se você aprendeu, se você sabe o caminho a seguir, vamos botar em prática em uma das nossas principais formas de adorar o Senhor, né? No louvor. Então, eu escolho te louvar bem forte e vamos adorar o nome dele. Eu escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim, entregue em tuas mãos.
encerrar. Gostaria de chamar o pastor Loreno para a nossa mensagem. Boa noite, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês, a animação de vocês aí, né? Que bom estar aqui novamente, né? Depois de um bom tempo, voltar aqui para a mocidade, esse momento de devocional com vocês. Para quem, eu acho que todo mundo conhece, quem não me conhece, meu nome é João Leno, sou pastor lá na igreja do Guajiru, na congregação do Guajiru. Genibaú, né? Pastor na congregação do Genibaú. Tirar esse negócio de mim, Genibaú. É um prazer para mim estar aqui novamente com vocês, depois de um bom tempo, ter esse tempo aqui de devocional com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Aqui nós passamos a leitura somente dos versículos 17 e 19. Efésios, capítulo 3, versículos 17 até o versículo 19. Você que está achando, vamos nos pôr de pé, fazermos a leitura pública da palavra de Deus. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 17 até o versículo 19, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Pai, pela leitura pública da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores que entoamos a Ti. E nesse momento, Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Se aquiete, ó Pai, a nossa mente, nós possamos entregar o nosso coração à Tua Palavra, para que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, lapidar, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser lapidado. Que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos sair daqui edificados pela Tua Palavra. Pedimos Tua bênção e a Tua graça sobre esse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos meditar um pouco nesses versículos. Eu acho que quem viu, né, sabe que o tema dessa mensagem é enraizados e fundados em amor. Realmente fazer somente a leitura desses 3 versículos, porque eu quero falar um fato bem interessante. Eu estou expondo Efésios lá no Genibaú e passei por esse texto de Efésios e eu achei realmente um texto extraordinário, um texto realmente espetacular, que eu tive que pregar na economia 2 vezes sobre esse texto, porque de fato foi realmente um texto muito impactante. E eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu pude meditar em Efésios capítulo 3, versículo 17 ao 19. E eu começo com uma pergunta, tem no slide aí. Você já experimentou do amor de Cristo? Um amor com muito maior amor do que você consegue sentir? Qual foi assim aquela vez que você experimentou esse amor de Cristo Jesus e que aquele amor fez você saltitar realmente, fez você se sentir amado e fez você mudar a sua concepção sobre o amor de Cristo Jesus? Quando foi? Paulo está orando aqui nesse contexto que nós estamos lendo. Paulo está orando para isso. Paulo está orando, está a partir do versículo 14, ele está fazendo essa oração por esses irmãos. Paulo está orando para que esses irmãos possam experimentar esse amor, que esses irmãos possam de fato ter essa experiência, que seja realmente algo marcante na vida desses irmãos, um amor muito além daquilo que um dia eles puderam imaginar, daquilo que um dia eles puderam pensar sequer. E aqui nesse versículo, nesses versículos 17 a 19, nós estamos justamente no meio de uma oração, na metade de uma oração. E eu coloquei alguns tópicos ali no slide para situar um pouco a gente aqui em Efésios. No capítulo 1, versículo 3 a 8, Paulo vai falar sobre o Deus bendito e o Deus abençoador. Ele vai falar sobre as muitas bênçãos,
que nós já temos sobre os propósitos de Deus para essas bênçãos, vai falar da realidade dessas bênçãos na vida do crente. E aí, a partir do versículo 19 até o versículo 14, ele vai falar o propósito de Deus. O propósito de Deus em Cristo, o propósito de Deus na igreja, o propósito de Deus no cristão, e ele vai falar isso desses versículos. E aí, no versículo 15 a 23, Paulo dá uma parada e faz uma oração que eu entendi, uma oração como de coração para coração. A oração do coração de um pastor para o coração daqueles irmãos. E a oração era para que aqueles irmãos pudessem conhecer o seu Deus. Uma oração para que eles pudessem conhecer a esperança do seu chamado, da sua vocação. E para que eles pudessem conhecer o poder de Cristo. E é então que vem o capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 ao 10, Paulo vai falar sobre essa gloriosa transformação. Que nós fomos transformados, o seu passado foi transformado, o seu presente foi transformado, o seu futuro foi transformado, tudo na sua vida foi transformado. E aí nos versículos 11 ao 22, Paulo vai dizer que Cristo nos fez Cristo fez uma unidade, Cristo nos deu um relacionamento com Deus, Cristo nos apresentou um caminho, Cristo nos tornou concidadãos com os irmãos, com os santos. E aí no capítulo 3, Paulo inicia no versículo 1 até o versículo 13, mostrando que nós devemos ser igreja nas dificuldades. Nos momentos difíceis, nos momentos das adversidades, nós devemos ser igreja, sempre igreja nas dificuldades. Ele vai dizer que todos nós somos participantes da graça e da dificuldade, das dificuldades também. E que quando nós estivermos passando pelos momentos difíceis, nós devemos olhar para a graça como igreja. Nós devemos estar juntos. Então, se você for ler pausadamente, você vai ver que coisas muito preciosas Paulo disse. Paulo falou de fato coisas extraordinárias nesses textos. E ele fala verdades muito importantes. E agora ele ora, a partir do versículo 14, ele ora para que essas palavras não sejam semeadas em vão. Ele ora para que tudo aquilo que ele falou até aqui não seja lançado em solo rochoso, em solo infértil. Ele ora para que o Senhor fertilize essa mensagem no coração daqueles irmãos. Esse era o desejo de Paulo, que esses irmãos pudessem experimentar esse amor, que esses irmãos pudessem experimentar esse Cristo que Paulo pregou até aqui. E Paulo ora para que Deus conceda que Cristo habite pela fé nos vossos corações. É isso que começa dizendo, versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então o pedido aqui de Paulo, se você for analisar, esse já é o segundo pedido, mas o pedido dele é que Cristo habite. E aí eu compartilhei com vocês o slide assim, no grego existem duas palavras diferentes para habitação. Existe uma palavra que se refere a uma morada passageira, uma morada, por exemplo, de um viajante, alguém que está ali somente de passagem, e existe a outra palavra que vai falar que é acerca de uma morada permanente, de uma morada de fato que você vai passar muito tempo, que você é o dono da casa. E Paulo, quando vai falar aqui que Cristo habite, ele usa justamente esse termo para essa habitação permanente, que Cristo seja o dono, que Cristo de fato faça morada. E ele vai dar aqui duas características no versículo 17. Primeiro, ele vai dizer que é pela fé. Versículo 17, que Cristo habite pela fé. Muita gente enxerga a fé como uma força sobrenatural, como uma força humana ou até como uma superstição. Mas, quando nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos observar que fé é um instrumento de conhecimento que nos permite ter relação com Deus. Versículo mais famoso de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque a fé é esse instrumento. É um instrumento que permite fazer com que o cristão tenha esse relacionamento com Deus. Então, a ideia de Paulo aqui é justamente que Cristo habite no coração daqueles irmãos através desse relacionamento, através dessa fé que traz o cristão para o relacionamento correto com Cristo Jesus. E ele vai dizer, a segunda característica, que é nos vossos corações. O termo aí, coração, a gente vai, vocês já estudaram isso muito, com certeza. Esse termo indica justamente o centro da vida espiritual, que controla todos os aspectos do comportamento.
é aquela parte imaterial do homem, que é a sede das emoções, que é a sede das atitudes, que é a sede dos sentimentos. Então, olha, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Que tudo aquilo que você fala, que tudo aquilo que você faz, os livros que você lê, o seu trabalho, que o senhorio de Cristo se estenda sobre tudo isso. Que Cristo habite em todos os aspectos da sua vida, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você lê, naquilo que você assiste, naquilo que você coopera. Que Cristo habite em todos esses aspectos da sua vida, por mais menores que sejam esses detalhes, por menores que sejam. A oração de Paulo é que Cristo habite plenamente em todas as áreas da vida de vocês. De forma muito objetiva, em sua oração, aqui Paulo utiliza, a partir de agora, dois particípios de maneira, indicando a atitude, a maneira pela qual essas coisas são concedidas. E é justamente aí que entra o tema da nossa mensagem. Ele vai utilizar aqui nesse versículo 17, a parte B diz, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Qual é a ideia? Deixa eu tentar explicar para vocês. A ideia aqui é de que Paulo vai utilizar esses dois particípios para dizer o como Cristo vai habitar em nossos corações pela fé. Né? E por isso aqui o segundo tema, o como, né? Enraizados e fundados em amor. Uma forma mais clara e objetiva seria, olha, eu fiz uma tradução atualizada, não, tradução objetiva, sei lá. Quando entre vocês houver o amor arraigado e alicerçado, somente então Deus concederá que Cristo habite nos vossos corações, no coração de vocês. E tudo o que eu disse até aqui será real em vocês. Essa é a ideia de Paulo, uma tradução expandida. Certo? Achei a palavra. A ideia é essa, olha, tudo aquilo que eu falei, dos capítulos 1 até o capítulo 3, serão realidades quando vocês estiverem enraizados e fundados em amor. Essa é a maneira. É o como as coisas acontecem. Trazendo para a gente, a mocidade dessa igreja vai desfrutar de Efésios capítulo 1 até o capítulo 3, quando vocês estiverem enraizados e fundados em amor. Quando isso houver no meio de vocês, quando isso acontecer no nosso meio, aquilo tudo que Paulo escreveu até aqui serão realidade. Quando nós estivermos enraizados e fundados em amor. E o que eu faço para que tudo isso seja real? Para que Cristo controle o meu coração? Resposta: demonstrando amor mútuo entre os irmãos na igreja local. Essa é a maneira, é o modo como essas coisas acontecem. Se você não demonstra amor na igreja local, nada vai mudar na sua vida. Nada do que Paulo diz aqui em Efésios vai se tornar real. Por quê? Porque a maneira como ele expõe que essas coisas acontecem é justamente através do amor mútuo. E o amor bíblico não é um sentimento apenas. Não é algo subjetivo. Ah não, eu só amo quando eu sentir. Quando eu amar, quando eu sentir esse sentimento de amor, é então a partir desse momento que eu vou então amar. Mas o amor bíblico não é isso. Se trata de uma atitude que se transforma em sentimento. O amor bíblico é uma ordenança, não é um desejo. Você nunca vai ver uma sugestão na Bíblia: olha, se você quiser, ame. Se você sentir, ame. Se você tiver tempo, ame. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar: amai-vos uns aos outros. Ordens. Porque o amor bíblico é isso. O amor bíblico é uma atitude, uma decisão que você toma. E a partir que você toma essa decisão, pode então vir o sentimento ou não. Ainda que não haja o sentimento, devo amar. Até quando? Até que passe a ter o sentimento. Só quando nós tivermos esse amor enraizado em nossas vidas, só quando nós tivermos esse amor fundados em nossos corações, é que nós vamos ter Cristo acessando todos os aspectos da nossa vida.
é que Cristo vai habitar, de fato, pela fé nos nossos corações. Estar enraizados e alicerçados em amor equivale à vida de Cristo, se expressando justamente na sua vida. E Paulo vai pedir isso para esses irmãos. Paulo vai orar por isso. Paulo vai clamar, pedindo para que esses irmãos experimentem isso. E Paulo pede essas coisas justamente com um propósito, o propósito que nos é mostrado aí nos versículos 18 e 19, que é o propósito da oração, a fim de poderes perfeitamente, versículo 18, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, esse é o propósito da oração. Paulo está orando para que isso aconteça. Os pedidos anteriores fornecem uma ponte para que o cristão consiga alcançar, para que o cristão consiga perfeitamente alcançar alguns objetivos. Esses pedidos de Paulo servem como uma ponte para fazer com que eles cheguem no próximo nível, fazer com que eles possam chegar no próximo estágio. Paulo está dizendo, olha, somente quando vocês fizerem isso, somente quando vocês estiverem enraizados e fundados em amor, vocês serão fortes o suficientes para chegar nesse próximo nível, que é compreender com todos os santos, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Paulo está orando aqui para que todos nós tenhamos essa mesma experiência, de conhecer todas as dimensões do amor de Cristo. Olha, quando vocês estiverem enraizados e fundados em amor, vocês vão ter essa experiência maravilhosa, que é compreender essas dimensões do amor de Cristo, que é compreender as dimensões da igreja local. Vocês vão entender que vida cristã é sempre vivida em comunhão, em grupo. Paulo, o primeiro, vai tratar sobre isso. O propósito dele é esse, é dizer, olha, vocês vão compreender com todos os santos, vocês vão entender a necessidade de estar junto. Nunca chegarei sozinho, nunca compreenderei sozinho. Quando você estiver sozinho, você nunca será enraizado e fundado em amor. Sozinho você não consegue. Cristo nunca vai habitar de forma permanente, como Paulo pediu em seu coração, estando sozinho. Por quê? Porque essa necessidade objetiva de você estar fazendo isso em comunhão. Você nunca vai experimentar esse amor de Cristo, como Ele pede, de forma extraordinária, da forma como você nunca imaginou na sua vida, se você não estiver em comunhão. Se você não amar, estar enraizados e fundados em amor na igreja. Não é você fazer só com sua família, não é você ter essa atitude somente com aqueles seus amigos mais chegados. Não é essa a ideia. A ideia é que você tem que fazer isso com todos os santos, na igreja local. Precisamos viver esse mistério de Deus, enraizados e fundados em amor mútuo, para podermos compreender essa perfeição, que é viver assim na igreja local que Ele apresenta. E Ele vai apresentar aqui algumas características. Ele vai dizer a largura. Quando nós estivermos enraizados e fundados em amor, nós vamos entender, experimentar perfeitamente, o amor de Deus. Ele vai dizer, vamos experimentar qual seja a largura da graça de Cristo, que salva judeus e gentios, os mais opostos que poderiam haver na história. Ele vai dizer, olha, Cristo une, Deus une esses os tipos mais diferentes. A graça de Deus abrange todo tipo de pessoa. Ele vai dizer que você vai compreender também o comprimento, que se estende de eternidade até a eternidade. Se você está aberto aí no capítulo 4, você volte para o capítulo 1, versículo 4. Você vai ver que Paulo diz, olha, como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, da eternidade passada até a eternidade futura. Capítulo 2, versículo 7. Para mostrar
nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então, o cumprimento se estende justamente da eternidade passada, antes da fundação do mundo, até a eternidade futura. A altura, né, que você está no capítulo 2, versículo 6, você vai ver que a altura mostra que fomos não somente ressuscitados, mas também estamos entronizados com Cristo nos lugares celestiais, para compartilhar a sua glória. Versículo 6, e nos ressuscitou justamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele vai falar também da profundidade. Vai falar que nós estávamos atolados num abismo indizível de pecado e de degradação. Que você ainda vê no capítulo 2, versículo 12, que é o versículo mais triste da Bíblia. Versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só a profundidade. Cristo entrou justamente nessa selva, nesse lugar mais hostil que poderia existir, para poder resgatar tanto a mim como também resgatar você. Essa é a profundidade, essa é a dimensão dessa profundidade. Eis essas dimensões imensas de estarmos enraizados e fundados em amor. Somente com os santos, somente sendo igreja, é que nós podemos compreender perfeitamente o amor de Cristo Jesus. Somente quando nós estivermos unidos, enraizados e firmados em amor, na nossa igreja local, é que nós poderemos compreender perfeitamente essas dimensões, as dimensões da igreja local, o muito amor que Cristo amou essa igreja, o muito amor que Ele nos resgatou e nos colocou nessa igreja, para desfrutar desse mistério que foi revelado somente agora. Somente juntos nós vamos poder estar aptos para entender o que é igreja. Amados, não existe algo tão menosprezado nos nossos dias hoje como igreja. A igreja virou algo superficial, virou um acessório. Não gostei, vou mudar de igreja. Mas eu sou um entusiasta de igreja local, eu amo a igreja local. Sou realmente apaixonado pela igreja local. É algo, quando a gente para estudar o que é a igreja local, a gente fica fascinado. Cristo te resgatou. Olha só, Cristo poderia te salvar e te levar para o céu direto. Não poderia? Poderia. Por que ele não fez isso? É bom que a gente está em Efésios, né? Capítulo 3, versículo 10. Olha só, por quê? Por que Deus nos salvou e não nos levou logo direto para o céu? Porque Ele tinha um propósito melhor. Versículo 10, capítulo 3. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Cristo nos colocou na igreja justamente para que nós possamos testemunhar dele na igreja. Não é somente o meu testemunho individual, é o meu testemunho também na igreja. Quando você entende o que é a igreja, você entende essas dimensões do que é a igreja local, você vira entusiasta também. Aí você vai querer estar enraizado e firmados em amor, para poder você compreender o amor de Cristo, compreender essa obra extraordinária que Cristo fez, essa obra tão maravilhosa que Cristo fez. Enraizados e fundados em amor. Esses dois particípios indicam o modo como esse pedido acontecerá. Estar enraizados e fundados em amor é necessário para compreender com todos os irmãos da igreja local o amor de Cristo. Meus irmãos, não adianta você buscar esse amor intelectualmente. Não é algo que você aprende no livro. Não é algo que você aprende de ouvir falar. Esse amor, ele é algo que é experimentado.
Esse amor ele é sentido aqui, na igreja. Ele é experimentado aqui, ele é demonstrado aqui, com todos os santos, enraizados e fundados em amor. E aí eu suponho que você tem uma pergunta, né? Pastor, mas como eu faço para conhecer mais o amor de Cristo? Enraizados e fundados em amor é muito subjetivo, pastor. Eu quero algo concreto. O que eu faço? O que é que tem que ser de diferente na minha vida? Eu vou relembrar vocês de algumas coisas que eu já falei aqui. Quem não ouviu vai ficar pela primeira vez. Existem alguns jovens que são difíceis, né? Pessoas que são difíceis de amar. Eu sou é difícil me amar, eu sei. Aí o que é que as pessoas pensam? Eu coloquei aí, ó, eu gosto, mas longe. Eu amo em Cristo Jesus. É o meu irmão. Mas você fica lá e eu fico aqui. A gente não vai ser amigo. Eu amo. Mas ele no canto dele e eu no meu. É assim que nós estamos enraizados e fundados em amor? É dessa forma? E eu quero fazer uma coisa com vocês aqui. O que é amor? Não é retórica a pergunta, viu? O que é amor? Vamos filosofar. Não, vamos seguir. O que é amor? Não. O que mais? O que é amor? Deus, rapaz. Nós somos o povo da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Você quer saber o que é amor? Olhe para Deus. A Bíblia diz isso, né? Então, o amor não é algo abstrato. O amor não é um conceito e que Deus se encaixa nesse conceito. Não, não é isso. Biblicamente, o que é amor? Deus. Deus é amor. Você quer saber o que é amor? Olhe para Deus. E Deus demonstrou o amor dele. Onde foi? Versículo bíblico lá, que diz. Eu tinha pensado nisso não, é muito bom. Verdade. Eu tinha pensado em outra referência. Romanos 5,8. Eu pensei. É que eu gosto de Romanos. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essa é uma demonstração, objetivamente. O que é amor? O que é amor? Você olha para a cruz. A cruz é a maior demonstração de amor que você pode imaginar na face da terra. Você quer se sentir amado? Cristo mostrou isso já. Você não depende do amor de mais ninguém. A maior demonstração de amor que você já teve na sua vida foi a cruz. Então, objetivamente, o amor é isso. E como nós devemos amar? Como nós devemos amar? Qual o padrão? Como Cristo. Certo? E no versículo bíblico que fala, né? João 13,34. Vamos lá? João 13,34. Deus é tão bom que nos deixa exemplos de como nós devemos fazer as coisas, para que a gente não fique divagando nos nossos conceitos. João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. E ele vai dizer, estabelecer um padrão, algo que nós podemos seguir, imitar. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Então qual é o padrão do nosso amor? O amor que deve ser demonstrado entre irmãos, como Cristo nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos. E como deve ser o nosso espírito? Colossenses 3,13.
Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esses versículos são uma lapada na cara de todos nós. É nessas horas que a gente vê que o cristianismo não é brincadeira. A gente não está na colônia de férias. Porque se a gente for perguntar aqui, o que é amor? A gente diz, não, um irmão, eu amo meu irmão. Se ele estiver precisando, eu ajudo. Se ele estiver passando por necessidade, eu supro a necessidade dele, mas ele não precisa ser meu amigo. Ele fica no lugar dele e eu fico no meu. Biblicamente é assim? É dessa forma que Cristo lhe ama? Cristo ama a gente dessa forma? Não. É dessa forma que Cristo nos perdoou? É Israel, né? Israel, olha, todos os seus pecados estão perdoados. Só que tu fica lá e eu fico aqui. Eu vou ficar aqui no céu e tu vai ficar lá. Vou deixar tu no inferno ali. Mas todos os teus pecados estão perdoados. É assim que Cristo faz? Não. Ele perdoa os seus pecados e lhe traz para perto. Mas pastor, eu já tentei me aproximar de uma pessoa, pastor. Toda vez que eu trago ele para perto de mim, toda vez que eu tento ser amigo dele, acontece alguma coisa. Olha que ironia. Como é o seu relacionamento com Deus? Não é assim não? Quando você desagrada a Deus, o que é que Deus faz? Vem cá, meu filho, eu vou te buscar. Vem cá, Fernando, fica aqui, certo? Não saia mais daqui. O Fernando sai. Rapaz, Fernando teimou. Vem cá, Fernando. Quer Fernando ficar de novo. Fica aqui. Não sai daqui, Ivan Cláudio. Ivan Cláudio sai. Não é assim o seu relacionamento com Deus também? Você direto magoando a Deus, ofendendo a Deus, desagradando a Deus, e a atitude de Deus é sempre como? Graças a Deus, vem. Vem para cá. Vem para perto. Eu te perdoo. Seus pecados, eu lanço no mar do esquecimento. Eu não lanço no seu rosto, seus pecados. Vem para cá. E mais uma vez ele confia. Ele confia na gente. Ele restaura o relacionamento. Não é brincadeira, meus irmãos. Não é local. Cristianismo não é brincadeira. É difícil, eu sei disso. Você acha que eu não sofro? Eu saber que a pessoa vai me enganar e eu ter que amar a pessoa. Você pensa que é fácil? Jesus prometeu caminhada fácil para a gente? Jesus disse que ia ser fácil, o caminho é largo para ir para o céu. A porta é gigantesca para ir para o céu. Aquele que quiser vir após mim, entre numa sala de ar-condicionado, sente na sua poltrona e me siga. É assim? Não é assim. O cristianismo não é dessa forma. O cristianismo, o caminho é estreito. A porta é estreita. E Jesus disse para todos nós, olha, se quer vir após mim, pois pegue a sua cruz, meu filho. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É difícil. Mas esse é o projeto de Deus para nós. Demonstrarmos esse amor na igreja local. Estarmos enraizados e fundados em amor aqui dentro, no nosso meio. Por isso, amar os outros, amar os irmãos, é um ato de obediência. E não amá-los é um ato de desobediência. É como diz em João 4, 20 e 21. Se você não ama o seu irmão, se arrependa do seu pecado, porque você está desobedecendo a Deus. Isso é capricho, o nome disso. Você está colocando outra coisa no lugar de Deus, não Deus. Porque a ordem de Deus é ame. Nós não podemos compreender, nunca poderemos compreender a plenitude desse amor, a plenitude do que é igreja local, a
menos que você seja imerso nesse amor de Deus, a menos que você esteja enraizado e fundado nesse amor. Quando você compreender muito amor com que Ele te amou, se você não compreender isso, você nunca vai compreender, você nunca vai conseguir. Não podemos explicar esse amor. Ele não pode ser verdadeiramente entendido e compreendido, até que ele primeiro seja experimentado. Ele tem que ser algo vivido, sentido. Para concluir, meus irmãos, pastor, mas as igrejas estão cheias de pecadores, cheias de problemas, conflito entre os irmãos, escândalos de autoritarismo, hipocrisia, etc, etc. Se você for pesquisar essas notícias, você vai ver muitas coisas ruins acontecendo no meio da igreja. Por que um jovem, nos dias de hoje, deve se envolver mais com a igreja? Por que nós, hoje, nós devemos ir para dentro da igreja, com todos esses problemas? Não é melhor filtrar essas coisas? Não é assim, a gente resolve nossos problemas dessa forma, né? Quando tem uma pessoa que posta coisas que você não gosta, o que é que você faz? Restringe, bloqueia, alguma coisa. É assim que você faz? Eu não gosto. Eu não gosto, eu só bloqueio. Eu só faço restringir porque eu não quero ver aquilo. Se tem alguma coisa frustrante na sua vida, se acontece uma coisa frustrante na sua vida, o que é que você faz? Eu evito. Evito, porque eu não gosto disso. Então, por que um jovem hoje tem que entrar para dentro dessa igreja e não se afastar e manter ali na sua zona de conforto? Eu coloquei alguns motivos para concluir. Primeiro, é na igreja onde você vai adquirir sabedoria comunitária em uma era individualista. Nós estamos numa era em que preza e valoriza pela sua sabedoria aquilo que você entende que é certo, a sua verdade. Eu acho certo uma coisa, o que é que você faz? Você vai procurar alguém que fala aquilo que você concorda. Vai procurar experimentos científicos, teses científicas, dependendo do assunto, mas você vai procurar alguém embasando, enfatizando aquilo que você gosta. Mas é na igreja onde você vai aprender a prestar conta para outras pessoas. É na igreja onde você vai ser tirado. Você vai prestar conta para outras pessoas, não é aquilo que você entende que é certo, é aquilo que a palavra de Deus diz que é certo. Você não vai mais ser moldado à sua capacidade de compreender as coisas, não. Existem outras prioridades, outras verdades absolutas para que você possa compreender e se encaixar. Então o primeiro motivo é esse, porque você vai aprender a prestar contas intelectualmente para outras pessoas, para uma comunidade, por exemplo. Sua vida será centrada em Deus, em uma era que está sendo centrada no eu, né? Em mim. Você busca sabedoria hoje em você mesmo. E você agora vai procurar sabedoria em Deus. Na igreja é o local onde você sai do centro. E o que está no centro da igreja é Cristo Jesus. É na igreja onde você vai tirar as suas prioridades e colocar outras prioridades. É na igreja que você vai aprender a se amoldar, centrar a sua vida totalmente em Deus. Não é mais a sua agenda, não é mais o seu foco, não é mais a sua prioridade. Na igreja existem outras coisas. E você vai aprender com isso. Sua vida será trazida para a realidade em uma era virtual. Você que se envolve com as hashtags que está no momento. Aconteceu um acidente no outro lado do mundo e você está angustiado, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E você se esquece das pessoas que estão sofrendo do seu lado. Histórias tão tristes como do seu lado, mas você está preocupado com coisas muito mais longe. Em um mundo de aparente conexão com os seguidores das redes sociais,
Amados, Deus nos deixou uma refeição para fazermos em memória dele. Deus deixou presença física. Deus deixou comunhão. Deus deixou envolvimento. Deus poderia ter simplesmente dito também: lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Lembre-se do meu sacrifício. Mas ele não. Eu vou deixar uma refeição para que vocês sintam, para que vocês compartilhem, para que vocês se envolvam. Amados, e a principal razão é que, além de ser na igreja, onde você conhece de forma plena o amor de Cristo, é na igreja que você irá adquirir sabedoria para viver essa caminhada cristã, que nos faz superar todas as dificuldades da vida cristã, é entender o amor de Cristo. Portanto, meus irmãos, vivam na igreja local. Ame a igreja local. Estejam enraizados e fundados em amor. Que esse amor seja experimentado aqui. Convide os seus irmãos para saírem juntos. E eu escutei uma frase muito verdadeira, que eu quero compartilhar com vocês aí. A Fernanda vai gostar. Uma igreja que vive o amor de Cristo é uma igreja movida a café. Olha só. Porque uma igreja que vive o amor de Cristo é uma igreja movida a café, porque ela diz: hoje eu vou tomar café na casa do fulano. Hoje eu vou tomar café na casa do meu irmão. Hoje eu vou visitar o meu irmão. Hoje a gente vai passar um tempo junto. Hoje a gente vai sair. É uma igreja que vai estar envolvida. Uma igreja que vive o amor de Cristo é uma igreja onde os irmãos estão juntos, estão caminhando, os irmãos se conhecem, os irmãos saem, os irmãos sabem as dificuldades, os irmãos oram uns pelos outros. Uma igreja que experimenta o amor de Cristo é uma igreja enraizada e fundada em amor. Portanto, se envolvam, meus irmãos. Se envolvam. Usufruam dessa grande bênção que Deus nos deu, que é a igreja local. Porque somente aqui onde você vai poder estar enraizado e fundado em amor. Amém? Vamos orar. Pai amado Senhor, obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deixa a tua palavra como o nosso guia, como uma luz que vai iluminando os nossos passos, uma luz que vai direcionando para onde devemos caminhar. E Senhor, a tua palavra nos diz, a tua palavra nos ordena, Senhor, que nós devemos nos enraizar e nos fundar em amor, para que nós possamos experimentar o amor de Cristo de uma forma como nunca experimentamos antes. É aqui, Senhor, na igreja, onde nós experimentamos esse algo tão extraordinário. Que o Senhor possa ajudar, ó Deus, a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude em nossas dificuldades. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, em nossas falhas. Muitas vezes, ó Deus, nós colocamos o nosso ego e tiramos Deus do controle. Muitas das vezes nós queremos nos preservar e não queremos preservar a unidade da igreja local. Mas que o Senhor arranque isso do nosso meio. Que o Senhor habite. Que o Senhor faça morada. Que o Senhor trabalhe o coração desses irmãos que aqui estão. Para que eles possam, ó Deus, ser trabalhados por Ti. E que haja, Pai, realmente uma igreja forte. Uma igreja que usufrui, ó Deus, que experimente esse imenso e glorioso amor. Essa é a minha oração, ó Deus. Esse é o nosso pedido. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus.
Isso. Aí, muito obrigado, pastor Leno, pela mensagem. Eu tenho alguns avisos importantes para dar para vocês, certo? O primeiro é sobre o nosso retiro. Ninguém sabe disso, né? Mas é sobre o nosso retiro, de 12 a 15 de outubro. E eu preciso saber quem já se inscreveu. Não importa o valor. Levante a mão, por favor, quem já se inscreveu no retiro. Muita fé, Senhor. Ok. Deus vai abençoar até lá. Mas eu também preciso da ajuda de vocês para o seguinte fator. Deem seus nomes, caso vocês queiram ir. Eu não sei de onde é que eu vou tirar esse dinheiro até outubro, mas eu quero ir. Eu preciso saber quem quer ir para mim poder entender e saber o que fazer. Se a gente não tiver inscrição sem saber nem vai ter gente, vamos nos ajudar, certo? Vamos caminhar juntos, assim como o pastor Leandro falou. E lá vai estar a nossa noite temática. Todo mundo já sabe. Mas aqui temos uma pequena demonstração, certo? A noite das duplas. Temos algumas duplas aqui, muito boas por sinal, certo? Lembrem-se que é duplas. Você não pode chegar lá com uma pessoa só. Apenas eu acho que sobe aí. Não sei. Esse carinha aqui, a dupla dele é um rato, né? Vamos ver quem vai ter a expertise e a criatividade de chegar lá. Como um rato, quem sabe? Temos esses dois avisos, certo? Por favor, nos avisem quem quer ir. Não sabem como vai tirar esse dinheiro, Deus vai abençoar até lá. Mas eu quero ir. Então, por favor, deem o seu nome para a Cláudia. Ou até mesmo para mim, chega para qualquer um da liderança e avisa, ok? Eu vou ficar eternamente grato. O próximo é que amanhã temos ceia, não faltem, ok? Nosso dever como servos do Senhor, participar mensalmente da nossa ceia. Eu vou orar, agradeço pela presença de cada um aqui e Deus abençoe a vida de vocês. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por essa mocidade aqui, ó Pai, que tivemos, ó Deus, tudo feito, ó Deus, para a tua honra e glória, ó Deus. Muito obrigado por ter nos capacitado, ó Deus, em meio a qualquer dificuldade, ó Pai, que tivemos. Abençoa, ó Deus, a vida de cada jovem aqui, ó Deus, que veio, que se dispôs, ó Deus, encorajou a encarar a nossa mocidade. E que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, o nosso retiro também, de forma especial. Que o Senhor possa estar nos dando condições, ó Deus, de irmos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, quão bom quão abençoado é para a vida de cada um. Que o Senhor possa estar nos capacitando, nos ajudando em cada detalhe até lá, ó Deus. Abençoa a vida de cada jovem que veio aqui hoje, ó Deus. Nos leva em paz para os nossos lares, ó Deus, e nos traz amanhã para a tua casa, para a ceia, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite.